Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, aqui da Paróquia de Cascais. Estamos a chegar ao ponto central, nuclear do nosso ano, da nossa vida cristã, que é a celebração da Páscoa do Senhor crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. Este ano vamos ter um encontro único aqui em Lisboa, e com certeza também vamos viver bastante bem, intensamente aqui em Cascais, as Jornadas Mundiais da Juventude, mas mesmo assim não se compara minimamente com esta importância e com esta centralidade deste mistério da Páscoa. A Igreja sempre viveu a Páscoa, desde esse primeiro dia da semana em que Nosso Senhor surgiu ressuscitado no meio dos apóstolos medrosos e fechados, e desde aí fomos tentando não perder nenhum desses elementos da alegria e da novidade pascal. Então, Padre Mento, antes da Páscoa, que coisas é que fomos fazendo aqui nestes últimos domingos, antes desta Semana Maior, desta Semana Santa? Bem, isto parece que foi uma lista de compras que quando estávamos aqui a preparar as coisas para falar no podcast, assim rapidamente, foi assim, parece uma coisa, a seguir a outra, a seguir a outra, a seguir a outra, depois duas coisas ao mesmo tempo, depois uma outra que não é aqui, depois o Padre Nuno foi ali, e então, quer dizer, era uma lista grande, pelo que mesmo para este episódio vamos só partilhar algumas coisas, porque de facto senão ficávamos com o episódio que era só coisas que aconteceram esta semana. E que era uma mesmo lista assim, de compras. só as coisas genéricas, só as coisas assim enormes, né? Aquelas que nós não podemos dizer. E sim, depois é impressionante, porque parece que quando já temos a agenda cheia, é exatamente nessa altura que depois que alguém parte e que também vem no fundo baralhar depois aqui as contas todas do que o homem planeou, achar que ia ser ou que alguém tudo vem fazível, também. ou quando alguém chega também, que não estamos à espera e de repente uma visita. Sim. Portanto, no fundo, quer dizer, quando se lê os Evangelhos e vê-se que Jesus também ia sempre de um lado para o outro e que parecia algo muito imprevisível, quer dizer, a vida de paróquia também é muito assim, não é? Sim. Por exemplo, já agora, nós não tínhamos combinado de falar sobre isto, mas, por exemplo, o João Sousa Araújo também partiu, faleceu na semana passada. Hoje celebraremos a missa de sétimo dia, neste dia em que estamos a gravar. E pronto, é uma pessoa muito, muito próxima, direta e indiretamente de nós. E tu passaste por lá no início para dar um abraço à família, e eu fui a uma missa às 9 da noite, que foi o único momento livre que consegui arranjar, e depois a missa do funeral e mesmo a missa de sétimo dia é-nos para nós impossível de participar fisicamente, embora, como é óbvio, toda a família reconhece isso, estamos unidos espiritualmente também neste momento de dor e de esperança e de ação de graças e de louvor pela vida deste nosso querido irmão, e no João nós com certeza que dizemos todos os outros nomes de pessoas próximas, direto ou indiretamente, também fomos acompanhando nestes dias perto da Páscoa. Sim, neste caso, quer dizer, acompanha-nos a presença diariamente, filhos, netos, na catequese. Portanto, é de facto, assim, lá está, e de facto quando há assim uma partida mais ou menos expectável, claro que marca sempre aquilo que é as vidas e tentamos estar presentes da melhor forma possível, mas de facto, quer dizer, fomos chamados com uma missão e portanto, graças a Deus que há outros padres também, não é? E bispo. E bispo, foi o segundo bispo que foi lá celebrar o Dom Américo. O Dom Américo celebrar também o funeral. E portanto, estamos unidos, cada um na sua missão. E também é a coisa bonita de ver a igreja, não é? Que podemos não estar fisicamente, não é? Eu penso que também caminho de seminário e também já de padre, tantos amigos próximos para trás que não consegui estar presente em alguns momentos importantes da vida dele, porque de facto não dava de agenda, que havia outras coisas importantes a acontecer, mas que ainda assim estamos unidos, não é? Neste vínculo da comunhão dos santos, que lá onde está a igreja estamos todos também, não é? Nós acabamos por estar presentes. Sim, já agora não serve como é que se diz? Como louvor à vida, à obra, às lições, a tudo aquilo que fomos aprendendo com o João, mas já agora permite-me só dar dois pequenos aspectos assim muito, muito pessoais e também da paróquia do João Sousa Araújo, para quem não sabe, artista, pintor, escultor, que
vemos quadros dele espalhados por todos os lugares, nomeadamente assim aqueles mais visíveis no Santuário de Fátima, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário e também no Santuário de Cristo Rei. Temos ali na Boa Nova, também temos várias pinturas, e na igreja de São João de Estoril, todos os azulejos também, além da escultura, temos ali aquela escultura da sereia, ali junto à Praia da Ribeira, junto à Praia dos Pescadores, aqui na Baía de Cascais. Também é. Também é. Mas tirando não dava para sublinhar toda a obra e o bem que ele foi fazendo. Por exemplo, em São Francisco, ou em Torloque, quando fui lá visitar a comunidade portuguesa dessa paróquia, toda a igreja paroquial lá de Torloque, de uma das paróquias da cidade, o sacrário, as imagens, tudo foi feito pelo João Sousa Araújo. Também em Moçambique, também sei que junto à Casa do Gaiato, também fez uma igreja belíssima. Tantas obras que com certeza vão continuar a inspirar e a ser oportunidade para nós nos voltarmos para Deus. Mas então permite-me só dar duas pequenas particularidades. Uma que é, durante algum tempo, a Voz da Verdade, não sei se as pessoas sabem o que é. Há muito tempo que nós não vemos a Voz da Verdade aqui nos bancos ou nas estantes aqui da igreja paroquial. É o jornal da Diocese de Lisboa. Pronto, e que uma altura em que decidiram que enviavam para uma paróquia de uma vigararia, e depois as pessoas iam lá buscar essa paróquia para cada uma das suas paróquias. E descobri, ou seja, nem sequer fui eu que lhe pedi, ou seja, não foi ele que descobriu, foi ele que soube, foi ele que viu, não sei quem é que chamou a atenção, mas imaginemos um senhor que com 80 e tal anos que ia à missa ao sábado de manhã a Santo António de Estoril, e depois no final pegava no molho dos 100 Voz da Verdade e chegava aqui antes da missa e deixava o molho, era o nosso sardina de Voz da Verdade todos os sábados, não é? E pronto, e depois quando lhe foi completamente impossível, já por motivos físicos, de andar de um lado para o outro e trazer aquele molho de Voz da Verdade, nunca mais tivemos aqui a Voz da Verdade na paróquia. Pronto, é uma maneira de nós patrocinarmos a Voz da Verdade da paróquia de Estoril, que pelo menos metade dos que lá estão pertencem à paróquia de Cascais, e pronto, e desde que o João ficou impossibilitado de fazer este trabalho silencioso, discreto, que ninguém sabia, de trazer a Voz da Verdade, o que é certo é que nunca mais ninguém foi buscar a Voz da Verdade ao sábado de manhã lá à paróquia de Estoril. E depois outro aspecto da vida dele, nós quando abençoámos aqui este novo altar, logo no início em que eu vim aqui para a paróquia, o Sr. Patriarca, Dom José Policarpo, veio fazer a dedicação do altar, a bênção, e depois no final, no almoço, assim, com os padres, estávamos todos juntos, ele dizia que tinha gostado muito de ver as coisas e tudo, só não gostava de uma coisa, é que os arquitetos gostavam sempre das coisas assim muito, muito clean, muito simples, muito discretas, muito destas linhas contemporâneas, e ele dizia que faltava peso ao altar principal, ou seja, o altar principal devia ter mais centralidade, ou seja, devia chamar mais, devia convocar mais, mesmo que as razões arquitetónicas e patrimoniais dissessem exatamente o contrário. Ele dizia que a razão litúrgica devia sobrepor, e pronto, cruzei-me com o João Sousa Araújo e estava-lhe a dizer isso, e ele não demorou uma semana. Trouxe-me assim, um cartão, um papel com as medidas certas debaixo do altar e não sei o quê, para fazer um frontal do altar, não é? com uma última ceia. Depois, por razões variadíssimas, que não vem aqui ao caso, acabámos por não fazer, mas e queria destacar então estas duas características também pequeninas dele, que eram sinal de grande profundidade espiritual, de grande comunhão com Deus e com a Igreja, que é a pressa. Ou seja, ele tinha mais que fazer, mas ali no espaço de uma semana, e se nós andássemos para a frente, eu não tenho dúvidas que faria aquilo num instante também, e belissimamente. E depois esta discrição, esta humildade no serviço, sem esperar nada em troca. Por isso, muitas outras coisas assim também mais pessoais, e se calhar até mais estrondosas, guardo na memória, e vemos também depois a frutificar na sua família. Mas pronto, fica aqui também uma palavrinha simples de apreço, de ação de graças e de grande agradecimento e reconhecimento a este João que nos fez tão bem. Mas eu creio que assim, a vez que me cruzei mais com ele foi na consagração que fez a Nossa Senhora, que foi o ano passado, se não me engano. Sim. Olha, por causa dele nós fizemos essa transmissão online. Eu acho que havia para aí 2 pessoas a ver em direto, e uma era ele. Sim, ele tinha pedido via filhas, então lá fizemos a transmissão.
E depois no dia da consagração lá veio e pronto, foi assim. Isto já faz 1 ano e qualquer coisa, que acho que fizemos em dezembro, o ano passado. Sim. Não, fizemos tarde, foi em julho já. Portanto, foi No 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo. Julho, exatamente, Nossa Senhora do Carmo. O senhor não fez 1 ano. E não fez 1 ano, mas lá está. Então, ainda antes do fim da vida, consagrou-se a Nossa Senhora com o método São Luís Maria Grignon de Montfort. E que por acaso agora também renovámos este sábado. Renovámos quem já tinha feito a consagração e fez pela primeira vez também, se não me engano, eram 17 novas pessoas que fizeram também a consagração a Nossa Senhora agora este sábado que passou. Sim, e já agora espero que não me cometer nenhuma inconfidência, mas nos últimos tempos ele comungava diariamente. Ou seja, ele tem uma das filhas é ministra da comunhão aqui na paróquia e pedia sempre o favor de, no final da missa, poder levar também a comunhão ao Pai. E ela ia comentando assim de vez em quando, havia uns dias que ele estava mais consciente, outros menos consciente. Eu lembro só de uma pequena história da médica que cuidava dele e ele já era mais cuidados paliativos que outra coisa. Então depois no final fazia aquela pergunta normal: então posso fazer mais alguma coisa? Se falta alguma coisa, quer alguma coisa? Sempre a médica no sentido de aliviar a dor, não é? De ele se sentir mais confortável. A resposta dele é: quer comungar, quer Nosso Senhor. Esse amor a Jesus que o levou até ao fim e com certeza que há de continuar a dar frutos e frutos abundantes na vida de tantos. Sim, que foi um artista rezado, entre aspas, não é? Nós, sim. até no velório estava lá o breviário dele, que assim, estava todo sublinhado, riscado, com desenhos ao lado, tinha muito uso. Impressionante. Que de facto foi acompanhando também ao longo da sua vida e via-se que não era só um livro de ficar bonito, mas pelo contrário. Sim, eu vi uma vez, eu estava na capela do Lar da Misericórdia ali de Alcoitão, fizeram a capela e eu estava a preparar a celebração da dedicação e fui lá ver os lugares, a arquitetura da coisa, né? E vi-o lá no meio, em cima dos andaimes, a pintar a abóbada da capela e aquilo era impressionante. Ele estava em oração, ponto. Estava em oração, estava lá em cima dos andaimes, deitado, sentado, não sei o quê, e estava noutro ambiente, estava noutro lugar, né? E foi muito bonito. Por isso, muito obrigado, João. Sim. Então, e outras coisas assim que aconteceram aqui nestes últimos dias, aqui antes da Semana Santa? Então, seguindo um bocadinho o calendário, bem, há pouco já referi que fizemos cá as consagrações no dia 25 de março. Sim. Também foi uma festa da Anunciação a Nossa Senhora, portanto cobrámos assim um bocadinho a Quaresma com esta solenidade. E nesse mesmo dia também velámos a igreja, ou seja, tudo o que era... Velámos a igreja, o que é isso? É uma tradição antiga que a partir do 5º domingo da Quaresma tapamos as imagens e tudo o que é assim esplendor da igreja para, no fundo, também preparar para que na Páscoa voltemos então a ver tudo com grandeza e esplendor e, no fundo, ser também um sinal da ressurreição que vem a partir de Cristo. Portanto, agora quando forem à igreja esta semana e depois também na Semana Santa, à exceção de quinta-feira na missa da Ceia do Senhor, que voltamos a destapar-se. Não. É mesmo só na Vigília Pascal. É só na Vigília Pascal. Sim. Okay. Há sítios em que tiram para essa missa e depois voltam a pôr. Não. Então, até agora a Vigília Pascal, vamos ter a igreja assim com os panos azuis, que foi o que temos aqui a cobrir todas as imagens. A cruz também coberta, no fundo também a apontar que depois vem em todo o seu esplendor e já com o seu significado novo, não só de condenação, mas de facto de ressurreição, né? Depois a cruz levou à ressurreição, até à Páscoa. Portanto, agora estão as imagens todas tapadas e aqui por acaso a igreja até fica bastante bonita, não é? Por acaso. por paradoxal que pareça, assim, já é lindíssima, não é? Mas ainda assim também fica bonita e marca mesmo o tempo. Sim. Foi isso já há alguns anos, a Gabriela, que também é decoradora de formação e tudo, que nos veio dar uma ajuda, escolheu os panos certos e os cortes certos e veio cá com um técnico, não sei do quê, não sei dizer os nomes, mas é mesmo por ignorância minha, e pronto, e fez esta obra de arte. Sim, eu também acho que fica melhor do que estarmos a tapar as imagens assim quase como se fosse assim um lençol do sótão. Fica também muito, muito digno para a oração.
Já agora, neste domingo de Ramos, no domingo anterior, na missa da catequese, na missa em que estão as crianças da catequese, o Evangelho era a ressurreição de Lázaro, e havia também ainda o escrutínio dos catecúmenos, e por isso os Evangelhos, as leituras eram enormes, e nós tínhamos missas todas atrás umas das outras. Então decidi que na homilia ia falar apenas de um ponto, e o ponto qualquer que eles chamassem a atenção, uma coisa qualquer que lhes tivesse despertado a partir da história do Evangelho, que eu acho que era extraordinária. Então, uma pessoa que estava morta e depois voltou à vida, não é? Pensava eu que eles iam logo buscar alguma coisa qualquer, ou que cheira mal, ou um lugar assim parecido, assim que lhe chamou a atenção. Primeiro braço no ar de uma menina para aí do 2º ou 3º ano. Porquê é que as imagens estão tapadas? Isto aqui é muito científico, ou seja, as coisas que chamam a atenção aos miúdos é o que se vê, e o que se cheira, o que se toca, não é? Sim. Então pronto, a primeira parte da homilia foi a explicar este tempo da paixão e depois também anunciar já a Páscoa. E pronto, mas é giro, que vai ver se de facto todos estes símbolos que às vezes parecemos que é uma coisa extra, uma coisa que só vai dar mais trabalho, mas para as crianças, olha, é fundamental, não é? Sim. No outro dia dizia-me uma pessoa, quando tivemos aqui o dia 23, acho eu, foi um outro evento qualquer, em que o cheiro do incenso lembrava dos tempos em que ia à missa quando era pequenino. Claro. Essas coisinhas pequeninas que parece que não valem um chave, mas que vão marcando também aquilo que é a experiência de tudo. Sim. Então e outra coisa, depois do... Eu este fim de semana também... este fim de semana também estive no 2º Retiro de Emaús, aqui em Portugal. Foi este ano? Não, dos homens é o 2º. O 2º, em absoluto, começou este ano. Os homens. Os homens começou no ano passado, este é o 2º. E não houve já nenhum retiro este ano, no início do ano? Estou a fazer confusão. Fizeste confusão. Então foi o ano passado. Sim. Okay. Não, há retiro de homens e retiro de mulheres, não é? Sim. E há um por ano, acho eu. Acho eu que é um por ano. As mulheres vão ter 2, acho. Eu já fui a um este ano, por isso é que estava a perguntar se eram os homens ou eram as mulheres. Então pronto, foi mais um retiro de Emaús. Eu não sei se é o primeiro, se é o 2º, se é o 3º. E pronto, foi ali na Torre da Aguilha, mais uma vez, cerca de 50 homens a fazer este retiro. É um encontro, já sabem mais ou menos como é que é muito baseado em testemunhos de vida, de participantes, não é? E como o Nosso Senhor foi fazendo caminho com eles, né? E foi-lhes dando a graça de conhecerem o valor e a importância da oração, dos sacramentos, de uma atitude de confiança em Deus e de obediência à sua vontade. Ou seja, por isso é um retiro muito, muito engraçado, ou seja, muito intenso. Ou seja, são 2 dias muito, muito, muito bem vividos assim muito, de uma forma muito exigente e muito acompanhada, ou seja, de irmãos, de amigos, e pronto, e foi muito bom. Agora esperamos, não é, que os frutos do retiro sejam de facto fecundos, sejam de facto abundantes na vida de cada um que participou, na vida da sua família ou das suas famílias que também participaram na missa final, e na vida das suas comunidades onde eles servem. Desta vez estava também mais um padre, um sacerdote, que normalmente é sinal também de que, porventura, que quer levar também este caminho, este método, esta proposta mais para a sua comunidade. Não tendo necessariamente que criar logo outro retiro, porque é preciso uma base logística de pessoas e de investimento assim muito grande, mas porventura, pouco a pouco, ir trazendo também mais homens que vão participando neste retiro central, nuclear, e depois chegar a uma altura em que já têm base suficiente para eles próprios também proporem um retiro mais na sua comunidade, na sua zona pastoral. Aliás, foi o que o Padre Nuno fez há 2 anos, não foi? Ao ano passado. Já foi há 2 anos. Foi em novembro, se calhar não foi. Estavas cá em novembro de 2020, sim. Foi quando tu vieste. Novembro de 2020, ou se calhar foi até 21, é? Não, 20, foi 20. Ok. Acho que sim, também não exageres. Sei que estavam a dizer também para eu ir, mas foi o Padre Nuno. E foi melhor assim. Não dá para fazer tudo. Mas foi muito bom, correu muito bem, e pronto, e para o ano logo vemos. Mas tu depois logo, isto aqui é... as pessoas começaram a reconhecer, não é, que se calhar vão me ver menos vezes assim ao longo deste tempo, não é? Durante a semana estou mais agora obrigado ou abrigado no trabalho das Jornadas Mundiais da Juventude, e a sede é no Beato, ou seja, é em Marvila, é do outro lado do mundo, por isso às vezes se celebra apenas uma missa aqui na paróquia, e depois passo o resto do dia, ou passo o resto do dia lá, e depois venho ao final do dia para celebrar aqui a missa e para fazer o resto do trabalho da noite. Mas além disso também tive este fim de semana. Agora no próximo fim de semana vou também estar num retiro das jornadas.
Por isso, olha, o padre Mendo, com mais também 1300 coisas próprias também do seu trabalho pastoral aqui na paróquia, também vais continuando a ganhar esta responsabilidade e este serviço e esta atitude de coração de pastor, não é? De levares este barco a bom porto. Mas pronto, mas tu também, quando eu estou fora, tu estás cá, quando eu fico por cá, tu também vais para fora. O que aconteceu logo no dia a seguir? Bem, não foi bem o dia todo, bem. Por acaso acabou por ser quase. Estava a ver, não, por acaso não foi o dia todo. Não. Celebrei de manhã e depois aparecia à meia-noite, mas não foi o dia todo. Celebrei a missa de manhã, efetivamente, de segunda-feira, e depois, como acontece 3 vezes por ano, temos o encontro dos padres novos, ou seja, que todos os padres que têm menos de 7 anos de padre, por trimestre temos um encontro com o Senhor Patriarca, entre nós, e então fomos até à Casa Sacerdotal em Lisboa, onde nos encontramos com o Senhor Patriarca e uns com os outros, claro, e depois tivemos um testemunho sacerdotal do Padre Janela, do Código Janela. Que ainda foi meu prefeito do seminário, ainda foi meu padre do Seminário dos Olivais. Sim, tanto que ele é agora pároco na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no Marquês de Pombal. Vive lá na Casa Sacerdotal, então deu-nos um pouco de testemunho. Ele começou por levar um livro, assim, e dizer, olha, quando eu era seminarista, o Sr. Cardeal Sergeia nos visitar, sempre que ele nos visitava, trazia um livro, que era o livro que ele estava a ler na altura. E depois falava desse livro. Portanto, ele começou a falar daquele livro como se fosse o Cardeal Sergeira. Mas é sempre divertido e é bom também apanharmos a sabedoria destes que já passaram. Sim. E que ainda que eles ainda estejam no ativo, não é um caso que já tenha passado, mas viveu muito, foi ordenado em 1965, portanto daí até passar tudo o que foi a recepção do Concílio Vaticano II, 25 de Abril, tantas turbulências na sua vida de padre, digamos, no geral, na igreja e na sociedade. Portanto, a nós também nos ajuda a ver depois as coisas difíceis por onde passamos com quem já o passou no passado e como é que vê agora as coisas. E pronto, isso foi um encontro de padres novos. Depois à tarde, fomos fazer uma coisa própria também dos padres novos, que foi jogar futebol. Por acaso tenho saudades, mas já não sou padre novo, não é? Pode jogar na mesma, eu estava 4-4, eu estava 5-5 à vontade, mas depois disso tivemos um encontro de padres que nós chamamos a Academia de São José, em que no fundo vamos fazendo uma certa reciclagem de coisas, de formação para depois também podermos servir melhor. Portanto, temos um tempo de adoração, jantamos e depois uma mini palestra /conversa/conferência com uns convidados de um ciclo de conferências que estamos a fazer agora sobre coisas de metafísica também que é fundamental, pode parecer logo que é assim uma coisa secundária, mas cada vez se vê mais nos dias de hoje com tanta coisa que se fala, que se nós não vamos às bases do pensamento e pensamos como deve ser, facilmente nos perdemos em tanta coisa e depois caímos simplesmente num anúncio da fé sem razões por trás. Tipo, olha, anunciamos a cruz de Cristo e acabou, e de facto é o centro, mas depois, no que diz respeito à vida em sociedade, coisas com que as pessoas se deparam todos os dias, também se não entramos em diálogo e percebemos, no fundo, o que é que está por trás da cabeça das pessoas, para também poder ajudá-las mais, não vamos ajudar grande coisa. Portanto, agora tem sido esse o tema que nos tem acompanhado e acompanha também uma vez por mês agora. Boa. Então esta nossa introdução cada vez vai mais longa, pelos vistos. E pusemos a metade desta vez, que é para depois dar para o próximo episódio também. Sim, está bem. Como para a semana já a Semana Santa, vamos gravar já os 2 episódios esta semana e para a semana não vamos ter tempo para isto, não é? Portanto, vamos assim ver. Não dá. Então o que é que trouxeste hoje para nós podermos refletir nesta quase Semana Santa? Então, como isto vai ser quinta-feira e depois vai começar logo o Domingo de Ramos e tudo mais, e as pessoas vão ouvindo assim ao longo da semana e às vezes uns dias depois ou qualquer coisa, tínhamos pensado que este episódio e o próximo fossem 2 episódios especiais com o tema central, como o Padre não dizia agora no início do podcast, que é a festa das festas, a celebração das celebrações, a coisa mais importante da história da vida da Igreja e de toda a humanidade, que é, no fundo, a Páscoa de Jesus. Não é? É aquilo que às vezes parece que é só uma data no calendário e que passa, mas que de facto é o centro de tudo, não é? Nós estarmos aqui, nós sermos cristãos, nós sermos padres, nós vivermos com esperança, nós sabermos que a vida tem um sentido, tudo isso é graças à Páscoa de Jesus. E portanto, 2 episódios especiais para, no fundo, ajudar-nos a nós a viver melhor assim a Páscoa
ver o que é que estamos a celebrar. Hoje, mais concretamente, íamos ver, assim, em termos mais de estrutura, partilhar algumas ideias de como é que podemos viver a Semana Santa bem vivida, a nível pessoal, a nível também de família e a nível também de paróquia. E depois, na próxima semana, entrando já em coisas mais específicas, portanto, cada uma das celebrações, que acontece na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa e depois no Sábado Santo e na Vigília Pascal. Portanto, hoje vemos assim um bocadinho ideias gerais, que às vezes é o que as pessoas mais gostam, porque lá está. Isto porquê? Porque é ideias gerais e porque estes âmbitos todos. Porque uma coisa é nós simplesmente vivermos as celebrações e pronto, é um evento a que nós vamos, como vamos a outros. Outra coisa é de facto vivermos, digamos, na cultura, na nossa vida normal, também o facto de nós estarmos a viver isto como um ponto central da nossa vida, não ser só assim um parênteses ou só um evento pontual, mas algo que faz parte da vida e que marca, digamos, todo o tom. Então, e o que é que querias dizer hoje, assim, nesta forma mais geral? Então, para começar, para sabermos o que é que nós estamos a celebrar e como é que é o tom certo para o celebrar, é preciso sabermos o que é que significa celebrar bem a Páscoa, não é? Porquê? Porque como isto coincide assim também com férias escolares, períodos escolares... Com o Spring Break lá nas Américas. Às vezes não coincide, o Spring Break às vezes é antes da Páscoa. Sim. E depois é que é... outras vezes sim. Mas no fundo como coincide com isso... E parece que é apenas uma pausa no meio dos estudos para nós descansarmos, não é? Que às vezes podemos associar a isso, como acontece também com o Natal. Aproveita-se, entre aspas, as férias que temos para ir viajar ou ir fazer qualquer coisa que gostamos, assim, no fundo, mudar um bocadinho o chip na cabeça para descansar a cabeça. Isso também é importante, não é? Que não seja uma coisa de desprezar. Mas, no entanto, é bom nós não esquecermos, como dizem os ingleses e os americanos, the reason of the season. Ou seja, qual é que é o motivo disto? Porque é que estamos a ter férias? Porque é que estamos a ter férias agora? Qual é que é o motivo de se chamarem férias de Páscoa, não é? Ou férias para a Páscoa, se quiserem. Porque faz toda a diferença. Senão, se é só assim um parênteses de descanso para nós descansarmos a cabeça dos exames e dos trabalhos para depois continuar, então, quer dizer, não estaríamos aqui a fazer grande coisa, não era? Mas não, é a Páscoa, não é? Então, nós, para vivermos bem a Páscoa, assim, uma imagem que nos pode ajudar a perceber o que é que significa viver bem a Páscoa, é como se nós fôssemos simplesmente ou assistir a um jogo de futebol, em que nós vamos, tipo, vestimos a camisola, arranjamos se calhar o cachecol para nos preparar para ir ao jogo, no fundo cantamos lá os cânticos todos com as claques, entramos no ambiente, fazemos aquelas ondas que eles fazem ao passar no estádio e tudo mais. Mas pronto, vemos assim como simplesmente um assistente que vê de fora e que pronto, vemos assim um evento engraçado a acontecer, mas depois voltamos para casa ou tristes ou contentes, consoante aquilo que foi o resultado, e acabou, não é? Outro tipo de preparação ou outro tipo de forma de fazer parte de um jogo é como de facto um jogador, não é? Como um participante verdadeiro. E para isso não dá simplesmente para, ok, dia marcado, 9 de Abril, vamos lá então até ao campo e vamos dar uma sova nos outros. Não funciona, não é? É preciso um treino, não é? Um treino físico, mental, treino como equipa também, no fundo saber lidar os jogadores uns com os outros para depois sucederem naquilo que é o jogo. Treino técnico, saber as coisas bem feitas para depois, no fundo, conseguir ser melhor que o adversário. E portanto é algo que vai bem mais lá para trás do que simplesmente uma data marcada, vamos lá, marcámos, ganhámos por acaso e depois vamos embora. E então, o que é que estamos a celebrar na Semana Santa e como é que nós podemos participar de verdade e viver esta Semana Santa? Nós não estamos simplesmente a ver o jogo, não é? Como dizia há bocado com esta imagem, ainda que na verdade também o estejamos a ver, não é? Estamos a celebrar aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, mas mais do que isso estamos a atualizar ou estamos a colocar nas nossas vidas, nós a fazer parte desse evento salvífico que foi o evento mais importante de toda a história. De facto, quando nós celebramos os sacramentos e vamos à missa, recebemos a graça de Deus, não é? Efetivamente, e no fundo somos chamados a inserir toda a nossa vida nestes momentos e eventos que nós vamos estar a celebrar e que estamos a reviver as nossas cruzes que nós levamos até Jesus, as nossas tristezas,
as nossas paixões por que passamos na vida também, tudo aquilo que nos faz sofrer. No fundo, fazemos com que Cristo também viva a nossa vida, entregamos a vida a Jesus, assim como Ele passou por todas as estações até morrer na cruz. Também vamos inserindo a nossa vida assim propriamente naquilo que é a celebração da Páscoa. Portanto, não é só uma celebração fora que não tem nada a ver comigo, mas toda a minha vida e tudo aquilo que acontece comigo também eu coloco naquilo que vai acontecer interiormente e assim espiritualmente falando. Pronto, e como é que isto se faz? Isto é conversa bonita, não é? Pode parecer, mas agora apenas partilhar algumas ideias para nós então, pessoalmente, em família e em paróquia, podemos então fazer isto de verdade, não é? Irmos participando nisto e não apenas assistir quando chegar depois o evento. Então, pessoalmente, tanto como assim uma preparação pessoal para nós agora vivermos bem esta Semana Santa que vai entrar já agora a partir do Domingo de Ramos, temos, por exemplo, olha, ler o Evangelho da Paixão, ou seja, aquele Evangelho que fala mais concretamente da paixão de Jesus e depois também da sua ressurreição. Só se há alguma ideia. Até Quinta-feira Santa, que é quando vai começar o Tríduo Pascal, pode-se ler, por exemplo, do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de São João, que começa logo com lava-pés e depois vai então acabar na oração sacerdotal de Jesus. No fundo, começamos logo a preparar aquela celebração da Quinta-feira Santa, já connosco, a saber o que é que vai acontecer ali, não é? Portanto, já vai ajudando-se. Sexta-feira Santa, podemos ler, por exemplo, o capítulo 18 e 19, que vai começar então a falar da paixão e tudo o que acontece até Jesus morrer e ser colocado no sepulcro. E Sábado Santo, podemos ler os capítulos 20 e 21, onde depois já fala, no fundo, da ressurreição de Jesus. Já estamos naquela expectativa do que vai acontecer naquela noite. Portanto, já estamos a preparar previamente aquilo que vamos celebrar depois, propriamente em igreja, na paróquia, na missa, que no fundo é a grande celebração. Isto é uma coisa que podemos fazer, ler o Evangelho da Paixão. O que é que podemos fazer mais? Podemos ler um livro espiritual sobre a paixão de Jesus. Por exemplo, temos assim, é um pouco mais teológico, não é? Mas quem quiser, o Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, que há um livro próprio, que aliás está aqui, que é, lá está, da entrada em Jerusalém até a ressurreição. Pode ajudar a ler assim aqueles bocadinhos que diz parte de cada uma das celebrações, para também perceber o que é que estamos ali a viver. Pode-nos ajudar também a fazer o jejum, não é? Temos o jejum, digamos assim, que a Igreja nos propõe na Sexta-feira Santa, que lá está, é o jejum canónico, que é proposto como o mínimo olímpico. Portanto, no fundo, ter uma refeição grande, duas pequenas, que não sejam maiores as duas juntas que a grande, e depois a abstinência também, não comer carne nesse dia, mas isso é o mínimo olímpico. Claro que podemos dar um bocadinho mais se quisermos. Com outro parênteses ainda, que é, mas vejam lá que se for uma coisa demasiado grande, convém falar com o senhor padre antes, que é para ver se não estamos a fazer uma loucura, não é? Se vai afetar a nossa vida, então é melhor pensarmos duas vezes, não é? Eu vou falar com quem de direito. Mas podemos jejuar também, não sei, mesmo na Semana Santa, se quisermos, ninguém nos obriga, no fundo, se não precisamos disso e queremos unir-nos mais ao que acontece, vamos fazer um pouco mais de jejum. Podemos também cortar naquilo que nos pode estar a privar da comunhão com Deus e com os outros. Por exemplo, no outro dia estávamos a falar agora há estes programas que falámos no outro dia do Êxodo, por exemplo, no Exodus. E houve uma pessoa que partilhava que, de repente, agora como no Exodus não usa o telefone a não ser por coisas estritamente necessárias, que de repente ganhou 1h30 da vida, não é? Portanto, pode ser cortar com qualquer coisa destas que pode parecer insignificante, mas que de repente dá-nos imenso mais tempo para rezar, para estar com os outros e tudo mais. Portanto, cortar em qualquer coisa que nos priva disso. Podemos rezar o terço, podemos ter, sei lá, 10 a 15 minutos de oração em silêncio com Jesus. Podemos ir à missa durante a semana e depois nas celebrações principais. Isso, se calhar, de facto, é o prato principal se quiserem de viver a Páscoa, ir às celebrações do Tríduo Pascal. Pessoalmente, é isto que podemos fazer. Não sei se pode nos saber mais alguma coisa. Eu, desde que não seja uma distração, eu acho que é apontar sempre para o principal. Eu agora no Retiro de Emaús costumo fazer uma catequese sobre os sacramentos, e para não estar sempre a dizer a mesma coisa, às vezes interessa-se em ler os outros autores, outros que fizeram também as mesmas catequeses, outros ensinamentos. Eu estava a ler um texto, e uma das imagens que apareceu foi tendo a Eucaristia como centro, e até estava a contemplar um tríptico do museu em Antuérpia, em que era um tríptico sobre os sacramentos. Então tinha a parte central
sobre a Eucaristia, em que tinha a cruz de Jesus, não é? E a jorrar do seu lado aberto sangue e água, com João e Nossa Senhora, e depois ao fundo um padre a celebrar a missa, pronto, e era o tríptico, era a imagem central, e era mais elevada do que as outras. Sim. Então eram os sacramentos que apontam para a Eucaristia e os sacramentos que descem da Eucaristia, que se sustentam depois a partir da Eucaristia. Então, agora assim, rapidamente, acho que era o batismo, a confirmação e a reconciliação, ou seja, eram os três que apontavam para a missa, que nos preparam para a missa, e depois os outros sacramentos da vida comum, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimónio, e depois também a unção dos enfermos, que decorrem da missa. E se quisermos, usando assim um bocadinho esta imagem do tríptico também pascal, o central, o nuclear, é nós celebrarmos bem a Páscoa, liturgicamente. Sim. Depois, como preparação, podemos fazer este exercício interior, quer seja de oração, de reflexão, de vida prática, e depois saber que tudo decorre da Páscoa, por isso ver até que ponto é que aqueles exercícios e aquele bom esforço que nós fizemos para pôr Deus em primeiro lugar e pôr este mistério central do amor de Deus revelado de uma maneira completa na paixão, morte e ressurreição do seu Filho Jesus, ver como isso depois continua depois para a nossa vida pascal, na alegria serena e segura, na esperança certa, não enganosa, com uma sabedoria de vida para vivermos esta humanidade nova, mesmo no meio das nossas confusões deste mundo. Por isso, todas estas sugestões são ótimas, Desde que ajudem. E desde que não nos centrem em nós, porque às vezes é o problemazinho, e pronto, é o demóriozinho também a tentar-nos, que às vezes nós esforçamos e ficamos todos contentes porque conseguimos alcançar esforços, não é? Conseguimos corresponder àquilo que... E é bom que a gente não fique aí, ou seja, que seja apenas um caminho, um instrumento para nos apontar para Nosso Senhor. Por isso acho muito bem, mas não façam como aqueles, não é? Que, não, já rezei o terço, por isso já não vale ir à missa. Ou, não, já fui visitar a minha avó que está doente, por isso não me peçam para fazer via sacra. Ou seja, desse género, ou seja, fazer quase que, vamos lá substituir isto para fazer às escondidas, né, no meu quarto, ou despachar rapidamente e fazer isto à minha maneira, mas depois não me metam nessas coisas que eu não percebo, das expressões litúrgicas ou do que seja. Ou seja, se for de facto, se me ajudar, se me estimular a viver melhor estes mistérios centrais da nossa fé, ótimo. E as tuas propostas se as pessoas pegarem só numa delas, já chega e sobra. Já chega e sobra. Pois, outras ideias para fazê-lo em família também. Claro está que se a família é a célula fundamental da sociedade e se de facto nós queremos fundamentar o espírito cristão em nossas casas, eu sei que isto muitas vezes é difícil porque ou o pai não acredita ou não quer ou qualquer coisa assim, mas lá está, na medida do possível, e mais uma vez, sendo que pode ajudar a celebrar melhor o mistério pascal e na medida em que o faz, então o que é que se pode fazer em família? Olha, uma boa altura, esta Semana Santa, para, por exemplo, arrumar a casa, não é? Arrumar e decorar a casa, para depois, quando chegarmos na Páscoa, também termos uma casa ressuscitada, ou assim, pelo menos com a alegria e a beleza própria da ordem de quem tem tudo restaura com Jesus. Pode-se fazer, por exemplo, como nós fazemos, isto eu, por acaso li em alguns sites que estava a ver há pouco, pode-se fazer como fazemos no Natal, fazemos o presépio, também podemos ter assim uma mesinha de oração, onde podemos até montar um calvário, não é? O sepulcro onde depois pomos Jesus, o pretório, no fundo também onde Jesus vai para ser julgado. Isto já é um bocadinho depois da criatividade de cada um, não é? Mais uma vez, mas com as crianças isso pode ajudar, não é? Há bocado como falámos das coisas sensitivas que ajudam a viver isto. Sim, contar o Evangelho da paixão de Jesus, assim, sem grandes descrições, não é? Mas eles próprios depois fazem essa representação num desenho ou nessa construção, como tu dizes, consoante também a arte de cada um. Ou montar com os legos ou assim com uns blocos que haja, qualquer coisa assim. Uma ideia que eu vi também, achei curiosa, preparar as roupas próprias para cada dia. Ou seja, quinta-feira santa, dia mais ou menos de festa, não é? Assim, vamos cantar o Glória, vamos não sei o quê, portanto assim um dia mais festivo, portanto vamos lá escolher uma roupa que se ajuste mais a isso. Sexta-feira santa é um dia mais de, não sei se pode dizer luto, mas pelo menos assim de mais reflexão e de paixão, portanto pensar as coisas próprias, depois, lá está, domingo de Páscoa e tudo mais, assim, aquilo que se pode haver de melhor. Na cozinha, não é? Isto para as mães e para quem está na cozinha, assim, quem cozinha em casa também, às vezes os pais também pode ser que cozinhem e às vezes muitas vezes acontece. Sim. Isto agora foi e bem coisas próprias, não é? Portanto, fazer as tradiçõezinhas que lá está, sem cair em absolutismo, mas
Por exemplo, um jantar de Quinta-feira Santa tem qualquer coisa de próprio que nos lembre também a Eucaristia, sei lá, com pães ázimos ou algo parecido. Sexta-feira Santa, li também num destes sites em que, por exemplo, havia uma mãe de família que fazia a refeição de Sexta-feira Santa, era tipo pães em forma de cruz. Portanto, iam ao forno assim e assim, olha, lembravam que aquilo era o dia, era a comida de Sexta-feira Santa, não é? Os pães cozidos em forma de cruz. Em família podemos também ir visitar doentes ou pessoas que sabemos que estão sozinhas e de certeza que nos lembramos de alguém, não é? Familiares ou não, pode ser uma boa obra de caridade para fazer nesta Semana Santa. Depois, voltando às celebrações propriamente, podemos em família preparar cada celebração que vai acontecer para depois os viver junto em paróquias. Portanto, ler os Evangelhos, portanto, imaginemos, vamos jantar, portanto, hoje vamos ler o Evangelho que vai acontecer na Quinta-feira Santa e lemos. Pode-se até fazer, quem sabe, olha, um lava-pés caseiro, não é? Ou seja, vai haver a cerimónia de lava-pés, o rito de lava-pés na missa de Quinta-feira Santa. Portanto, em família vamos fazer isso, não é? Portanto, também depende do tamanho das famílias e tudo, mas pode-se fazer um lava-pés caseiro também para nos lembrar nós em família que somos chamados a amar uns aos outros e que passa isso pelo serviço, não é? De querer o bem do outro. Podem marcar o dia de irem juntos à confissão. Cá vamos ter as confissões no dia 4 de abril, terça-feira, das 9 da manhã às 11 da noite. Portanto, podem ir em família, que também é uma coisa gira de fazer. Podem fazer a via sacra em casa, ou podem fazer um passeio a fazer a via sacra. E depois podem fazer esta tradição, que é uma tradição antiga, em que nós normalmente agora já reduzimos só a ir esconder os ovos de chocolate de Páscoa e depois ir apanhá-los na manhã de Páscoa, mas ainda há quem faça, por exemplo, pinta ovos, que depois, no fundo, pinta ovos, não é? Os ovos de Páscoa, e depois esconde-os para depois na manhã de Páscoa ir à procura dos ovos e apanhá-los. Isto porquê? Porque o ovo é um símbolo da ressurreição, porque tal como Cristo abriu a pedra, tirou a pedra do sepulcro e saiu ressuscitado, também no ovo, o pinto, no fundo, quebra a casca e sai, digamos, a vida nova do ovo. Portanto, os ovos que são um símbolo já antigo da ressurreição, pode-se também pintar os ovos, assim, sexta-feira santa ou sábado, quando estamos à espera da grande celebração. Mas o ponto é ter também na família qualquer coisa que marque o tom para depois celebrarmos melhor aquilo que vai acontecer nas celebrações e vai. Portanto, isso aqui em família são algumas ideias. Em paróquia, para terminar, o centro dos centros é viver as celebrações. Portanto, isso aí é o ponto principal, não é? E para isso, aqui vamos ter durante a Semana Santa uma proposta para nós aprofundarmos o que é que vai acontecer e aprofundando também assim a nossa vida cristã. Vamos ter uma catequese diária às 5 da tarde no Centro Pastoral, que no fundo vamos aprofundar um aspecto, digamos, de próprio do que vai acontecendo ao longo da Semana Santa e ao mesmo tempo que faz-nos olhar mais para nós mesmos e ver como é que então podemos amar mais a Cristo, o que é que nós podemos entregar a Cristo então esta Páscoa para depois com Ele ressuscitar. Depois podem ver, o Padre Nuno depois ia passar assim os temas dessas catequeses que vão haver, são catequeses pequeninas, não são coisas muito grandes, mas que nos ajudam também então em paróquia a ir preparando, no fundo, não é? E não ser só apenas a celebração em si, mas estarmos a apontar para aí mais. Para quem quiser, é uma questão de aparecer, depois há de ser avisado assim que for concluído o cartaz, que deve, quando sair o podcast já deve estar feito. Sim, mas não queres assim dizer para quem não nos estiver a ver quais é que são assim os... Sim, então a ideia é, primeiro, na segunda-feira santa, portanto logo a seguir ao domingo de Ramos, no fundo fazemos assim uma introdução geral à Semana Santa, para saber o que é que vamos estar a celebrar. Vamos perguntar-nos, no fundo, o que é que nós vamos entregar ao Senhor este tríduo pascal. No fundo é assim, mais uma introdução geral do que é que vai acontecer e o que é que nós pessoalmente podemos fazer para nos associar mais a isso. A partir do Evangelho do dia, não é? Sempre a partir do Evangelho do dia, sim. Porque os Evangelhos da Semana Santa são muito marcadamente, assim, como é que se diz, concretos daquele dia. Sim, este Evangelho começa 6 dias antes da Páscoa, não é? Estava Jesus reunido em casa de um dos principais dos fariseus, não é? E depois estava uma mulher, Maria, que lhe unge os pés com perfume, com o bálsamo, e os enxuga com os cabelos, não é? Então a partir daqui vamos propor uma catequese também de preparação da Páscoa, até porque ele próprio, Jesus, diz que já anuncia a Páscoa com aquela unção do perfume. Ele próprio diz que não vão ter tempo de ungir quando ele morrer. O pessoal vão vê-lo depois
na ressurreição para o beijar. Uhum. E aqui então a lógica é que o que é que vamos entregar ao Senhor neste tríduo pascal, não é? Que bálsamo é este, que gestos são estes, que a gente se dispõe a fazer até à Páscoa. Sim, terça-feira depois vamos ter o Evangelho da Traição de Judas, parte 1, porque na quarta-feira também vamos continuar a ter o mesmo Evangelho. Sim, é a traição de Judas / anúncio da negação de Pedro também, por isso é ali aquela coisa da Semana Santa, da ceia pascal, em que Jesus vai dizendo isso. Então aí vamos, no fundo, olhar para uma parte concreta da nossa vida cristã, que é, no fundo, o pecado, o perdão e o sacramento da confissão. Na terça-feira, até porque é o dia das confissões, não é? Sim, portanto até é conhecido. Quarta-feira é que é o dia, de facto, da traição de Judas, não é? Em que é revelado o traidor e depois vende Jesus pelos 30 dinheiros. E no fundo, aí já vamos, como já falámos um pouco do pecado, e assim já vamos começando a preparar o que é Quinta-feira Santa, e vamos olhar numa primeira parte para a Páscoa dos judeus, porque olhando para a Páscoa dos judeus percebemos depois também melhor o que é de facto a missa, portanto a nova Páscoa que nós celebramos, que é isso que vamos falar na quinta-feira, não é? Na Quinta-feira Santa, depois é o que é a missa, esse vai ser o tema da Quinta-feira Santa. Sexta-feira Santa é mais a género de introdução, já explico porquê. Sim. Duvido que seja às 5 da tarde, mas pronto. A celebração da Paixão é às 3 da tarde. 2 horas pelo menos, sim. Nunca termina às 5 da tarde, porque a adoração da cruz, normalmente, esse gesto, esse momento da celebração da Paixão, normalmente demora bastante tempo. Mas pronto, mas se não for às 5, é a seguir à celebração da Paixão. Mas eu dizia, há jeito de introdução porquê? Porque há jeito de introdução porque, no fundo, nesse dia também, a seguir a essa celebração da Paixão, temos ali, digamos, ainda umas horas antes da via sacra que vamos ter cá na paróquia, que vamos até ao Estoril, e estamos a pensar projetar o filme da Paixão de Cristo. Portanto, antes da Paixão de Cristo, assim, uma pequena introdução do que é isto, do que é isto, do que é que Jesus veio operar, do que é que me salva Jesus, no fundo, não é? Do que é isto da obra da redenção. Portanto, que às vezes pode-nos passar ao lado, falamos de salvação e uma pessoa pensa, mas salvar-me do quê? Não é? Porquê é que eu preciso ser salvo? Eu estou tão bem, não é? Eu tenho uma vida boa e tal. Portanto, está um pouco indiferente. Sábado Santo, depois é o que é que significa a ressurreição. Portanto, já estamos nessa expectativa. E o que é que significa então este ressuscitar de Jesus? E isto tudo, mais uma vez, sempre também muito ao ritmo da liturgia, não é? Para ajudar a celebrar melhor aquilo que são as coisas principais. Pronto, em paróquia é isso que propomos. Temos estas catequeses às 5, temos as celebrações que vão ser, portanto, primeira missa assim do tríduo vai ser Quinta-feira Santa às 7h15, não é? Sim. Na igreja paroquial. Depois vamos ter, um parênteses, que quinta-feira de manhã temos nós, os padres, a missa crismal na Sé, portanto que no fundo vão ser ungidos, vão ser abençoados os óleos do crisma, dos catecúmenos e dos enfermos. Sim, depois, e os padres renovam as suas promessas sacerdotais. Junto ao bispo, não vamos falar disso. Acho que já falámos no ano passado, portanto se quiserem ver, é uma questão de ver o podcast, está há um ano atrás. E pronto, depois sexta-feira vamos rezar as laudes juntos, as laudes e o ofício das leituras às 10 da manhã, na igreja paroquial. Temos a celebração da Paixão de Cristo às 3 da tarde. Depois lá está, como disse, depois o que é que me salva Jesus e a Paixão de Cristo às 6, mais ou menos. E depois temos a Via Sacra às 9h15, que vamos encontrar-nos aqui à frente da Cidadela. Depois também há de ser avisado mais concretamente o que é que pode ser preciso, mas no fundo é isto, é 9h15 à frente da Cidadela. Depois, sábado, temos também as laudes e o ofício das leituras às 10 da manhã, temos a catequese às 5 e no fundo depois temos a vigília pascal às 10 da noite. E assim, depois domingo já temos, é domingo da ressurreição, aleluia, aleluia, e temos depois então as celebrações pascais, que são os horários de domingo normais. São só 9. Pronto, são os habituais. E pronto, e assim podemos viver em paróquia também aquilo que é. Portanto, pessoalmente, em família, em paróquia, tudo isto são boas formas de nós vivermos isto como a razão da época, a reason of the season. Não é? Portanto, pôr as coisas no seu ponto certo. Agora, claro que cada um olha para a sua vida, olha para o seu contexto e vê o que é que eu aqui posso fazer para viver isto aqui bem vivido, não é? Tudo, como é óbvio. Sendo que, claro, que depois nós somos trabalhadores, somos pais e mães de família, somos uma data de coisas e, portanto, tudo isto aqui tem de ajudar também a cumprir o nosso dever de vida, aquela vocação que Deus nos chamou, não é? Se isto não ajuda a fazer isso,
então espera aí, não é? Melhor ajustar isto aqui de uma forma mais certa, ainda que pronto, que uma certa disrupção agora faça bem para lembrarmos o ponto mais importante da história inteira, não é? De tudo aquilo que nós somos e vivemos. Muito bem, então queres reforçar mais um apontamento, mesmo que não seja para fazermos assim em paróquia? Sinceramente, acho que vamos ficar muito apertadinhos, mas pronto, mas vamos propor na mesma, não é? Na Sexta-feira Santa temos a celebração da Paixão às 3 da tarde, começa às 3 da tarde com esse momento de silêncio, e depois temos a catequese, não é? Sobre a redenção, sobre do que me fala, do que me salva Jesus, e logo a seguir projetaremos este filme, A Paixão de Cristo, aqui no Centro Pastoral, e pronto, e vai acabar em cima da hora da Via Sacra, por isso... São 2 horas, portanto se começarmos às 6... Às 6 horas não tens catequese. Não, se começar às 6 catequese, começar às 6h30, 8h30, depois há ali 45 minutos higiênicos para... É verdade, é isso mesmo. Sim, eu sou sempre o otimista, o padre não está... Exatamente, vai correr, não tenho dúvidas que vai correr bem, isso não é otimismo nem pessimismo, é realismo, não é? E pronto, mas é saber que vai ser intenso. Aqui o padre Mendes acha que todos nós somos máquinas, porque é carregar no botão, nós já todos nos sentámos, já todos vimos se temos lugar para não sei para onde, o computador nunca vai dar problemas, as coisas já estão todas instaladas, não é? Por obra e graça do Espírito Santo, e que depois basta acabar o filme e nós já estamos todos na cidadela, fresquinhos, que nem Malfaz, já paramentados, já com as velas, já com o som, já com essas coisas todas. Por isso, essas coisinhas pequenininhas que não entram no esquema, mas normalmente tem esquema mesmo, mas vai dar tempo para tudo, e pronto, mas mesmo aqueles que não querem ou não conseguem ver assim em comunidade, não deixem de o fazer também em família. Aliás, é um dos propósitos que temos normalmente neste tempo da Páscoa, é podermos ver, não é? Podermos ver assim com muito realismo aquilo que terá sido a paixão física, a paixão humana, a paixão carnal, né, de Jesus, e como ele foi revelando nesse gesto estrondoso da sua entrega inteira e completa, e dar aí essa manifestação desse seu amor por nós. Por isso que em cada família, que em casa possam ver também este ou outro qualquer, ou seja, de certeza que encontrarão também. Mas que isto de facto, eu percebo que para crianças possa ser para algumas um bocadinho cru, sim. Não é? Portanto, que este de facto é duro e é muito realista, no sentido de facto que que é um sofrimento grande, não é? Que passou o Nosso Senhor por nós. Sim, mas para aqueles que já têm estômago, faz sempre bem. Há um filme também, nós recebemos esse lembrete de uma das nossas ouvintes aqui assíduas do podcast, a Rosa, que sugeriu a gente falar também do filme, um filme sobre um padre polaco, ou seja, uma história baseada, filmes baseado numa história verídica, já assim dos últimos anos, de um padre Jan que não vou contar o filme, mas na prática ele tem uma doença grave, degenerativa, e depois descobre que tem uma doença mortal, e cria lá na sua paróquiazinha pequenininha, perdido lá na Polónia, cria um asilo, ou seja, uma casa para os doentes poderem viver os últimos dias da sua vida, e recebe um acusado, um condenado por um crime qualquer, e que a pena da condenação é trabalho comunitário, e recebe-o lá. E por isso é também uma história da paixão de Cristo, a história como a oferta completa, a oferta inteira daquele padre aos outros, inspira depois também à conversão de vida daquele que estava perdido, que estava delinquente, e pronto. E depois é um filme polaco, eu nunca tinha visto nenhum filme polaco, por isso não sei se é bom ou se é mau, mas eu também não consegui ver o filme todo assim de fio para fio, mas deu para ver assim algumas partes. Por isso, se quiserem ver, está na plataforma, acho que é Netflix, e o filme chama-se Johnny, porque faz parte lá de um diálogo lá no meio do filme, em que o padre Jan diz lá esse seu amigo, esse jovem adulto, a dizer como é que ele podia chamar e deixar de chamar. Então ele diz: não me chames, depois há aqueles petinons polacos de João. Ele disse que não queria nenhum desses, mas pronto, mas que chamasse Johnny, que era assim, dava assim estilo. Por isso então era assim uma password deles os dois, não é? Deste vínculo, desta relação.
entre um jovem delinquente que é salvo pelo amor, basicamente, que é salvo pelo exemplo de doação de vida. Por isso, quem quiser ver, esse julgo que é mais kids friendly, não é? Pode ser com os pequeninos, não tem assim nenhuma imagem de nada, nenhum sofrimento, nem nada de que se pareça. E pronto, depois termina com uma frase engraçada que ele disse, porque aparece, eu acho que ele depois se tornou uma figura relativamente pública, porque ele foi assim em alguns daqueles TED Talks da vida, né? E que falava da sua história e tudo, por isso aquilo no final cruza imagens reais, imagens dele mesmo, com imagens do filme. E ele depois, o filme termina com uma frase dele, que eu agora não sei dizer de cor, mas qualquer coisa, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, porque hoje já é tarde demais. Hoje já não vais a tempo hoje, ou seja, e ele morreu antes dos 40, por isso... e teve uma vida, pelo menos no filme, estava sempre fragilizado fisicamente, tinha muita dificuldade em movimentar-se, uma das mãos também não podia fazer assim grande coisa, por isso esta ânsia, né, de fazer, de curar, de salvar, e pronto, pode ser um filme também inspirador, um filme pascal muito engraçado, que é o Johnny, vejam, já está nos destaques, porque é um filme relativo, saiu agora há uma semana, nem nem tanto se calhar. É polaco, por isso... E fala em polaco? Tudo em polaco. Por isso, às vezes para mim foi duro, porque eu já não vejo muito com os olhos, eu vejo mais com os ouvidos, vejo mais assim, ouvir os sons, ouvir eles a falar, normalmente em inglês, ou francês, ou espanhol, são línguas mais compreensíveis. De repente está a falar em polaco, eu não sei se eles estão a dizer coisas bonitas ou se estão só a ofender uns aos outros, por isso exige mais atenção para quem está a ver, por isso é que eu não vi assim muito bem o filme. Muito bem. Tem mais coisas que queiras dizer? Agora fica para o próximo episódio, cenas dos próximos episódios, como se diz, mas podem enviar sugestões, e-mails, perguntas, dúvidas, o que quiserem para podcast@paroquiadecascais.org. Sim, se fizerem estes ou outros exercícios pascais em família ou pessoalmente, também sim, o Padre Mendes escusa de ir à internet e nós próprios podemos receber também de viva voz ou de uma maneira mais próxima alguns exemplos do que é que se pode ir fazendo em família com as crianças mais pequenas ou quando já somos mais velhos, ver que hábitos pascais é que a gente pode ir tendo e partilhando uns com os outros, que é sempre bom. Sim, e vamos lá então viver a Semana Santa, vamos lá aproveitar isto à séria, que é para também nos alegrarmos de verdade com a ressurreição, que é aquilo que nos dá vida que não tem mais fim. Vamos a isso. Vamos